Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse nosso vídeo de mecânica para engenharia estática, nós vamos tratar sobre treliças. Meu nome é professor Felipe Molinar e esse nosso vídeo tem a finalidade de desenvolver um estudo num dos pontos principais da análise estrutural, que é a treliça. Então, os vídeos anteriores que vocês observaram, eles focavam justamente no equilíbrio de um corpo rígido, em que todas essas forças consideradas, elas eram ditas externas a esse corpo. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar justamente de fazer um incremento do nosso conhecimento em mecânica a fim de desenvolver as chamadas e estudar elas, as forças internas que mantêm unidas as várias partes de uma estrutura, tal como aqui no nosso caso, que é a treliça, amplamente utilizada na engenharia civil, na arquitetura e também, em alguns casos, na engenharia mecânica. Então, vamos considerar de início aqui a questão de treliça, ela como sendo uma área da estruturas em engenharia. E aí, essa palavra estrutura, para nós aqui, ela tem a finalidade de designar o que se chama de um arranjo estacionário de elementos individuais que tem a finalidade de suportar forças aplicadas a ele. Então, dessa forma, esse elemento treliça, ele faz parte, ele é um dos pontos da análise estrutural. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos designar três elementos de divisão. O primeiro deles é o chamado fundamento das estruturas, como elas estão elencadas, expostas na literatura. O segundo ponto é a formação de treliças, como ela se origina, tanto a treliça plana quanto as treliças espaciais. E o terceiro e último ponto, como nós podemos utilizar os métodos para encontrar as forças ao longo das barras da treliça. Frequentemente são utilizados dois métodos, o método dos nós e os métodos das seções aqui para resolver problemas envolvendo treliça. Então, nós vamos discutir esses métodos aqui aplicados a esse nosso sistema. Então, só para nós termos uma ideia, um modelo simples de uso de treliças é a famosa estação de Londres, aqui com uma cobertura feita de aproximadamente 1.200 toneladas de aço cruzados em uma estrutura semicircular em forma de treliça. Então, observem aí o quanto de material é utilizado nesses sistemas de treliça. Então, para nós termos uma ideia inicial, para um efeito de provocação, um efeito de curiosidade, vamos considerar esses casos. Primeiro, um projeto 1, um projeto 2 e um projeto 3. O que nós podemos concluir, ou o que nós podemos tirar inicialmente de curiosidade desse tipo de projeto? Então, esses são projetos comuns para uma ponte sobre um vão com várias pistas. Eles estão expostos nessa figura à esquerda. E aí, o que nós devemos considerar aqui? O que nós devemos pensar? Quais têm uma análise mais simples para determinadas reações de apoio e quais essa análise pode ser mais facilitada, pode ser mais dialogada aqui pelo engenheiro. O segundo ponto, letra B, qual pode ser mais fácil de construir? E aí envolve uma infinidade de itens que deve ser trabalhado ao longo do projeto de engenharia. Letra C, qual pode ser mais sensível a movimentos inesperados do apoio? Como o que pode ocorrer no ponto B com o tempo? Então, nós considerarmos aqui um ponto B, no caso, o que pode ocorrer com ele, no caso, ao longo do tempo. E a letra D, aqui para nós fecharmos essa parte de curiosidade, qual pode ser mais seguro, imaginando que o apoio em B foi acidentalmente atingido por um veículo que passava debaixo da ponta. Então, nós temos uma variedade de questões aí que remetem a essas questões de análise estrutural, e aí nós temos justamente lembrar que se por meio de experiências cotidianas é possível facilmente entender que essa estrutura é a forma com que algo justamente ele é composto. Então, só para ter uma ideia para nós aqui, para nós na questão da mecânica, essa estrutura ela está subdividida em pequenas partes que são denominadas de elementos. Então, essas estruturas elas são projetadas justamente para sustentar cargas e geralmente são estacionárias
e completamente vinculadas. Esses termos nós vamos discutir ao longo desse nosso vídeo. Então tem uma norma, no caso brasileiro, a BNT, a NBR 6118 de 2014, que ela trata no seu item 14.2 sobre uma série de informações relativas à análise estrutural, detalhando princípios gerais, hipóteses, tipos de elementos lineares e de superfície. E ela menciona qual é o objetivo da análise estrutural, que é justamente determinar os efeitos das ações em uma estrutura com a finalidade de efetuar verificações dos estados e limites últimos de serviço. Então, a análise estrutural ela permite estabelecer as distribuições dos esforços internos. Isso aqui que é importante para nós. As distribuições dos esforços internos, tensões e deformações e deslocamentos. Tensão, deformação, deslocamento aqui, isso aqui ele é visto. Existem disciplinas específicas, principalmente a disciplina de análise de estruturas, e tem uma outra também que é a mecânica dos sólidos. Além da mecânica geral, ela é uma disciplina que ela trabalha com a questão da distribuição dos esforços. Então outras aqui, mecânica dos sólidos, trabalham com a questão de deformação e deslocamento. Frequentemente também disciplinas de engenharia dos materiais que trabalham com o comportamento de tensão, compressão do material, é viável essa análise de deformação e deslocamentos. Então, aqui também seguindo nessa nossa ideia, observe que ela apresenta métodos. O item 14.5 dessa norma ele apresenta 5 métodos de análise estrutural para o projeto que se diferenciam justamente pelo comportamento admitido para os materiais constituintes da estrutura, não perdendo de vista em cada caso o que se chama de limitações correspondentes. Então, nesse nosso item, para analisar uma estrutura, então nós primeiro devemos considerar a chamada estrutura inteira como um corpo livre e escrevermos as equações de equilíbrio anteriormente já tratadas em vídeos anteriores. Então, se a estrutura permanece rígida quando separada em seus apoios, as reações justamente envolvem as incógnitas, ou no caso bidimensional, 3 incógnitas, ou se for um caso tridimensional, até 6 incógnitas. E elas podem ser determinadas a partir das equações de equilíbrio. Sempre lembrando, equações de equilíbrio para nós, somatório. Equações de equilíbrio, o somatório de forças deve ser igual a zero e o somatório de momento também deve ser igual a zero. Então, essas questões de elementos estruturais aqui em suas variedades, eles podem ser classificados em uma variedade de formas. Se nós observarmos aqui, treliças são utilizados frequentemente em tudo que é lugar que nós estivermos. Se for possível observar, então a treliça ela faz parte justamente inclusive da evolução da sociedade, onde nós podemos ter treliças simples aqui, ou treliças de sistemas contínuos no caso, ou treliças de elementos suspensos e modelos de cantilever no caso, e aqui os membros, que é um item importante também que nós vamos tratar, que é o sistema de compressão e de tensão nos membros da treliça. Outros, o sistema de ponte em modelo basculante no caso, e o sistema de elevação aqui no caso dessa ponte. Aqui é o que se chama de ponto de fim no caso. Essa parte aqui no caso que nós podemos detalhar como sendo o ponto de apoio dessa treliça, que nós vamos também tratar especificamente sobre isso. Só que nós devemos observar que esses sistemas de apoio aqui não é somente em um sistema de rolete ou sistema de balancim, tem outros também do sistema de treliças tridimensionais aqui que nós vamos observar. Então, aí sistemas de treliça com juntas pinadas, com conexão de juntas pinadas, que é importante nós observarmos aqui no caso, aqui o sistema também muito utilizado no caso, ponte suspensa aqui no caso, depois estrutura espaciais aqui. Então, esses modelos de estruturas com sistemas de rótulas aqui, com membros pinados no caso,
Então, observe que o sistema de estrutura ele está numa variedade de lugares e ele faz parte justamente de elementos de engenharia e utilizado justamente nas questões, por exemplo, de centros de convenção, terminais aeroportuários, questões de terminais de metrô, também terminais frequentemente de grandes rodoviárias, ginásios de esportes, no caso, shopping centers, outros elementos também que são utilizados, a questão de análise estrutural nas embarragens, a questão também utilizada em viadutos, em túneis, no caso. Então, ginásios para escolas, centros de distribuição, hipermercados, indústrias, galpões de lojas de revendas de automóveis para caminhões. Então, a ideia de observar uma análise de estrutura, ela parte justamente da concepção ou propor conceitos. Qual é a mais que apresenta a maior variedade de possibilidades justamente para atender aquele vão ou aquele espaço que nós vamos estar trabalhando. Então, um pré-dimensionamento inicial é importante para fazer o que se chama de construção do modelo estrutural, e dentro dessa construção do modelo estrutural pode-se usar programas de computador para fazer isso. Então, uma outra, depois feito essa construção do modelo estrutural, que vai passar por uma análise estrutural, pode ser por uma análise de pontos, pode ser por uma análise de seções, e depois o próximo ponto e último é o dimensionamento e a verificação de segurança, tanto da análise global da estrutura, questões de vibrações, questão de movimentação, deslocamentos, materiais. E aí, se esse projeto estiver satisfeito, então faz a aprovação, no caso. Caso não estiver satisfeito, então faz aí um retorno na concepção da estrutura e um pré-dimensionamento. Então, nós podemos aqui, nesse caso, como nós já vimos uma variedade de itens da questão de análise estrutural, nós vamos observar que existem, dentro dessa classificação das estruturas, desde as questões das vigas, das treliças, que é o nosso caso do vídeo presente, pilares, arcos, cabos. Então, esse item aqui é o que se chama de estruturas lineares. São estruturas lineares. Mas o que é uma estrutura linear? Essa estrutura linear, elas são caracterizadas pela predominância de uma dimensão em relação às outras duas. E as dimensões da seção são nitidamente menores que a extensão de sua linha central. Então, essas estruturas lineares, elas têm a função justamente estática de transmitir força e a função geométrica de determinar as distâncias de seus pontos extremos. E aí aqui incluindo então esses 5 casos. Também dá para colocar como acréscimo aqui a questão de grelhas e a questão de pórticos. Então, seguindo, um outro caso são aqueles que as estruturas elas são compostas por placas ou lajes, no caso, são compostas por chapas, são compostas por cascas. Esses elementos aqui são as chamadas estruturas de superfície. Então, estruturas de superfície. Estruturas de superfície, como a primeira figura, a questão da laje ou da placa que ela representa, elas são caracterizadas pela predominância de 2 dimensões em relação a uma terceira. E a espessura ela é nitidamente menor que as dimensões da seção. Então as placas elas recebem cargas normais ao seu plano de apoio e as chapas na direção de seu plano. Então, observando aqui a questão da estrutura, que é a espessura para cada uma desses elementos. Aqui também na questão da casca. Então, observe que a espessura para essas estruturas aqui são pouco significativas, ou são menores daqui com as dimensões da seção. E um terceiro e último elemento são aquelas também que não existe uma predominância entre as dimensões. Exemplos clássicos aí são as sapatas, e pode ser a questão das fundações como sapatas isoladas, no caso, blocos, barragens de gravidade ou represas de gravidade, túneis também, e elas são ditas aqui estruturas sólidas.
são estruturas justamente ditas como sólidas. Então, dada essa vasta especificação de tipos de estrutura, então nesse vídeo nós vamos abordar justamente dessas estruturas, que é, no primeiro caso de estrutura linear, a nossa treliça. Então, treliça, para fazer uma análise dessa nossa treliça, aqui nós vamos começar justamente dizendo o que é treliça. Então, se nós for conceituar treliças são estruturas reticuladas formadas por membros esbeltos conectados entre si em suas extremidades por pontos nodais. Então, esse é o conceito clássico de treliças. Treliças aqui, como já dito anteriormente, elas podem ser encontradas em coberturas, torres de transmissão, guindastes, viadutos, pontes metálicas e tantos outros exemplos. Então, nessas treliças planas aqui, a forma básica dela aqui, ela tem um sistema que se chama de triângulo, no caso, e elas se constituem aqui como elementos delgados e incapazes de suportar cargas laterais. Todas essas cargas, então, elas devem ser aplicadas nas extremidades denominadas de nós. Então, aqui no nosso caso, nós temos uma chamada treliça plana, ou que é projetada num sistema bidimensional para nós, e nós temos aqui o que se chama de barras, dito por esses 3 números, uma barra, uma segunda barra aqui no caso, e uma terceira barra, e elas são conectadas justamente pelos pontos nodais aqui representados em azul. Então, o ponto A, um ponto nodal, o ponto B, um segundo ponto nodal, e o terceiro, um ponto nodal exposto pela letra C. Essas barras aqui no caso podem ser também ditos como elementos ou membros. Então, aqui seria uma barra, aqui no caso outra barra, e aqui mais uma barra. E aqui, esse caso é um ponto nodal ou um nó. Então, isso aqui é importante que nós saibamos as localizações tanto da barra quanto dos nós, para nós entendermos e justificarmos os nossos conceitos. E aí, o que nós podemos dizer aqui como conceituação geral para utilizar esse sistema de treliça? Que essas barras, elas são retas e elas só transmitem carga axial. E o que quer dizer isso? Ou seja, essas forças atuantes nas barras, elas estão dirigidas ao longo do eixo longitudinal dos membros da treliça. Ou seja, as forças, elas atuam nesse sentido, ao longo da barra. Para cada uma delas, aqui nós vamos ter esse sistema de transmissão de força. Isso é muito importante nós observarmos aqui no caso, justamente para sabermos, lembrando da terceira lei de Newton, que é da ação e reação, e o sistema de transmissão de forças. Lembrando sempre que essas forças aqui, elas são iguais, no caso, essas também são iguais, e essa terceira aqui, todas elas têm intensidade igual. Então, esse sistema de transmissão de forças aqui, elas estão dirigidas ao longo do eixo longitudinal dos membros da treliça, do membro, da barra ou do elemento. E eles são conectados justamente por pontos nodais ou nós, ou justamente pelas extremidades. Aqui, observe que essa sistemática de forças, tanto interna, que acontece no membro da treliça, essa força e esta aqui, elas são ditas forças, são forças internas no caso, são forças internas, e essa força aqui, se nós considerarmos como um pino, tem um elemento de força externa e um segundo elemento de força externa, um AX e um AY no caso. Então, o que nós vamos ter? Esses elementos aqui são forças externas, e esses elementos aqui são forças internas. Então, nós temos numa treliça uma análise inicial de forças externas e, num segundo momento, a análise de forças internas. É muito importante que nós saibamos quais são os componentes de reações
para equilíbrio de um corpo rígido, ou seja, quais são os pontos de conexão que essas forças estão atuando, se é por pino, se é por rolete, se é por um sistema de balancinho. Então, lembrando, sempre que uma treliça ela é formada por um sistema de 3 barras e cada uma delas aqui transmite a sua força interna. Um segundo ponto também para nós aqui, que é a chamada formação dessa treliça. Então essa treliça plana ou treliça simples para nós, ela tem essas 3 barras e para ela se formar aqui, continuar a formação dela para outras estruturas mais sofisticadas, o que se faz é a adição de 2 barras. Então aqui feita uma adição entre o ponto A e o D e entre o C e o D. Então observa aqui o ponto D, que é o ponto que foi realizado, o ponto nodal aqui no caso, o nó, que foi realizado a conexão de 2 barras para formar uma proporção de treliça. Então essa treliça é o que se denomina de treliça composta aqui para nós. Então elas são formadas justamente a partir de treliças simples, de maneira que não haja deslocamento relativo entre essas treliças e o conjunto não seja outra treliça simples. Observe que nessa treliça ela é obtida pela ligação de 2 treliças simples através de uma rótula comum, no caso ali, que é o nó no ponto D e uma barra, ou pela ligação através de 2 ou 3 barras, que no nosso caso aqui são por barras. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos o triângulo base, ou triângulo de origem aqui no caso, que é o mesmo, e nós estamos formando uma nova treliça pela disposição aqui de elementos de barra. Então, observe que as barras elas são conectadas justamente por pontos nodais em suas extremidades, dito aqui por rótulas ou por articulações sem atrito. Ou seja, se puder explicar melhor, nenhum momento pode ser transferido entre a extremidade de uma barra e o nó, no qual ela se conecta. Então, nos pontos de conexão ou nos pontos nodais da treliça, não atuam momentos, somente atuam forças. E o terceiro e última observação também em relação a conceito de treliça, que as cargas atuantes elas são aplicadas somente nos pontos nodais. Então, as cargas elas somente são aplicadas nesses pontos aqui, no ponto C, D, A e B. Elas somente são aplicadas nesses pontos. Então, os esforços são axiais e, desse caso, nós vamos chamar de treliça ideal. E aí, seguindo aqui um exemplo simples para localizarmos alguns termos, nós temos a questão do vão, que é uma finalidade básica da treliça. Quanto maior o vão, aqui no caso, maior a utilização de elemento estrutural via treliça. Então nós temos o banzo inferior, no caso o superior, nós temos o montante, aqui no caso, nós temos a altura dessa treliça e nós temos a diagonal dela aqui no caso. E aí, aqui, se nós pudermos fazer a retirada aqui de um sistema real e transferirmos para um modelo, no caso, para analisarmos, é possível verificar justamente que esses itens aqui no caso, eles encontram semelhança. Nós temos os pontos nodais aqui de conexão, as barras, o eixo de transmissão de força. Nós temos aqui também nesses nós para fazer a ligação dessas barras, ou elas podem ser por sistema de rebites, ou elas podem ser por sistemas de solda, ou elas podem ser também por chapa de ligação. Então, se observarmos aqui, esses elementos são das estruturas planas. Um outro elemento também que é importante observar aqui são as chamadas treliças espaciais. Essas treliças espaciais, elas são o que se denomina aqui de uma estrutura, é uma representação tridimensional daquelas estruturas planas simples anteriormente discutidas, que elas podem ser obtidas a partir de 6 barras birrotuladas. Então, nós temos um chamado tetraedro inicial, aqui no caso, ou tetraedro de origem, tetraedro
de origem, aqui no caso. Então nós temos esses pontos, temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Então nós temos 6 barras birrotuladas ligadas em forma de tetraedro, então as quais nós vamos acrescentando barras, 3 barras não coplanares ligadas em rótula e assim sucessivamente para formar justamente a questão da treliça espacial. Então observe aqui a formação de um ponto E, no caso, um nó rotulado aqui no caso, ou uma junta esférica no caso, que ela é exposta aqui para nós para a formação dessa continuação da treliça espacial. Então aqui está esses elementos do C para o E, no caso do A para o E e do B para o E e do C para o B aqui, só para fecharmos esse nosso tetraedro aqui no caso. Então essas são as formações das treliças espaciais simples. Então, essas treliças elas são amplamente utilizadas em cobertura de edificações que necessitem grandes áreas livres, tais como ginásios, hangares, centros de exposição, edifícios industriais e outras. Aí, então, observe que essas treliças espaciais elas consistem em conexões rígidas, unidas em suas extremidades por juntas articuladas. Essas juntas articuladas aqui, então, são ditas como rótulas aqui para nós. E aí tem também aquelas chamadas treliças complexas. Treliças complexas, elas podem ser entendidas como sendo toda treliça que não seja nem simples nem composta e que a sua formação básica não respeita o sistema de acréscimo de 2 barras colineares ou no caso também aqui de um sistema tetraédrico. Então, esse caso dessas treliças complexas, tem que observar, contudo, que as treliças simples não necessariamente são somente compostas apenas por triângulos. Então, esses são alguns casos de treliças com configurações específicas. Elas originaram aqui lá do século XIX, no caso, que eram geralmente as treliças expressas pelos nomes próprios dos projetistas aqui que estabeleciam uma configuração específica de arranjo estrutural. Então elas recebiam uma homenagem aí a uma delas, a Fink no caso, a Hall, a Fan. Então tinha uma infinidade de nomes de autores aqui com treliças conhecidas e que recebiam justamente um nome para trabalhar a sua própria criação, a sua própria arte na análise estrutural. Então tem alguns casos aí famosos, um deles é a treliça Howe, que essa é uma da forma de treliça que ela foi patenteada em 1840. Aqui então o desenho de Howe foi um aperfeiçoamento de um desenho anterior que usava uma rede de peças diagonais. E aí Howe, ele fez uma simplificação e adicionou membros verticais de ferro batido, aqui justamente para fazer o que se chama de elemento de estrutura. Então, quando essas cargas são aplicadas ao longo dessa longarina inferior da treliça Howe, no nosso primeiro caso, aqui, como uma ponte, nesse caso, do começo ao fim, os membros verticais eles estão em tração e as diagonais estão em compressão. Então, o Howe ele pode ser dito, muitos consideram, como pioneiro no uso de ferro batido em pontes, justamente por causa da capacidade superior do metal de suportar a tração. Mesmo considerando aqui a questão de madeira, que ela é mais indicada para a compressão. Então, a forma da treliça aqui foi amplamente utilizada para reforçar as pontes pênseis da Europa no começo do século XIX. E antes justamente dele receber a sua patente. Uma outra é as chamadas ponte ou treliça no modelo Pratt, aqui, que foi em 1844 que o desenho dessa treliça Howe ele foi modificado por Thomas Pratt, seu pai, para criar essa treliça Pratt. Então o seu desenho aqui inverteu a orientação justamente das diagonais, no caso, que teve o efeito de colocá-las em tração e os membros verticais em compressão. Então a mudança aqui surgiu em resposta à crescente utilização do ferro
como material de construção de toda a ponte. Então, nessa treliça Pratt, aqui no caso, os membros de compressão, que são os verticais, são mais curtos do que na treliça Howe, o que leva a aumentar a estabilidade inerente dos membros. E uma outra, no caso aqui, que é o terceiro caso para nós também lembrarmos, é a treliça do modelo Warren. Essa treliça aqui foi pensada em 1848, era uma treliça com longarinas inferiores e superiores horizontais e com diagonais a 60 graus. E aí essa foi patenteada na Inglaterra por James Warren aqui, e depois ela foi utilizada, foi muito utilizada e ainda continua sendo utilizada, que ela constitui aqui a utilização de materiais fundidos para formar unidades triangulares, consistindo da longarina superior de duas diagonais de um vão. Então essas unidades, então, elas são ligadas por hastes rosqueadas de ferro batido, formando a longarina inferior. Uma modificação da forma básica, nesse caso aqui, ela é justamente feita pela adição de um membro vertical em cada vão, ou nos vãos alternados aqui no caso. E esses membros verticais servem justamente para impedir que essa longarina superior sofra empenamento sobre forças de compressão. Então observe que nessa sistemática de utilização de longarinas, do sistema tanto na questão de longarinas quanto na questão maior, que é a treliça, muitos dos casos aqui teve o seu criador que fez o depósito de patente e utilizou essa sistemática para fazer os seus trabalhos. Tem outras também aqui no caso para discussão, que também aqui podem ser pesquisadas para maior conhecimento. Um outro ponto também que é importante nós observarmos aqui é o que se chama de conexões. Todas aquelas barras que elas são ligadas nos pontos nodais, esses pontos nodais chamam-se de conexão. E elas podem ser, em alguns casos, uma conexão soldada, no caso, ou ela pode ser uma conexão por rebite, ela pode ser uma conexão por chapas, ou ela pode ser uma conexão por pinos, e ela também, aqui, a questão dos pinos, nessa questão dos pinos, aqui também pode ser colocado o que se chama de membros rotulados, no caso, ou juntas esféricas, também utilizadas para estruturas em membros de treliça. Então, no sistema que não conecta as barras, mas conecta a estrutura no sistema de suporte dela, nós podemos ter outros modelos, que são os chamados suportes por balancim, no caso, e os suportes por rolete. Então isso aqui é importante, esses dois elementos, balancim e por rolete, é importante fazer a observação lá no sistema de equilíbrio de corpos rígidos, justamente para observar. Bom, um sistema que trabalha nesse elemento de balancim aqui, qual será o elemento que ele faz para trabalhar o elemento força? Lembrando sempre que esse suporte por roletes, aqui no caso, ele trabalha justamente com uma reação, que se for possível observar, nós temos uma reação para cada um deles aqui no caso. Então aqui também no próprio rolete aqui. Então esse sistema aqui, eles são o que se chama de reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. São todas essas reações que impedem o movimento em uma direção normal, que é perpendicular, no caso aqui, ao plano de apoio. Porém, eles permitem o movimento na direção paralela ou horizontal. Então, nesse sistema aqui, ele permite fazer o trabalho ou o jogo aqui da estrutura. Então, nesse caso, ele permitindo esse movimento da direção paralela horizontal ao plano de apoio e o movimento aqui de rotação, giro em torno de um ponto. Observe que quem é impedido de fazer momento são os membros de treliça, mas nesse caso, os pontos de conexão, suportes aqui, eles permitem certas movimentações. Então, nesse caso, para observar as forças externas aqui, elas ficam mais fáceis de trabalhar quando se utiliza um sistema de balancim ou um sistema de rolete, justamente porque essa reação
esse tipo de reação, ele envolve somente uma incógnita, em que a intensidade dessa reação ela deve ser representada pelo uso, pode ser aqui no caso, de uma força. Aqui pode ser uma força 1, aqui no caso pode ser uma força 1, uma força 2 e uma força 3. Frequentemente são iguais aqui no caso, elas. E aqui também, força 1 e força 2. Então observe sistemas de balancim e aí de roletes. Lá dá para fazer um estudo lá em equilíbrio de corpos rígidos. E aí um outro, agora para nós partirmos quanto à determinação de esforços atuantes nesses elementos de análise estrutural, aqui os procedimentos para resolver esses membros treliçados, eles têm justamente a finalidade de auxiliar a determinar os tipos e intensidade de esforços que atuam em um membro ou em cada membro da estrutura. Existem basicamente dois tipos de métodos para a resolução desse sistema de esforços. Um deles é o chamado método dos nós aqui, e o segundo é o método das seções. Mas antes aqui nós vamos discutir um pouquinho sobre esses casos. Então, treliças planas aqui no caso para nós, dá para observar, deixar como um sistema de resumo aqui para nós. Treliças planas, elas têm vínculos, somente os que permitirem o giro, no caso, a geometria, são barras conectadas por nós do tipo rótula. No caso, as cargas de binário não são permitidas, os sistemas de momento na treliça não são permitidos, e cargas concentradas elas são aplicadas somente nos nós. Então, se nós retirarmos aqui um sistema real para o nosso modelo, aqui no caso, é possível de representar dessa forma. Então, nós temos 3 pontos, A, B e C, e nós temos um modelo analítico para nós trabalharmos. Observe aqui o sistema de conexão no ponto A, e depois o sistema de conexão, aqui no caso, para o ponto B. Então, nós temos que observar quais são os sistemas que está sendo colocados. Se no ponto A é um pino, então nós temos que lembrar que existem dois componentes de força atuando, um AX e um AY. No ponto B, se for um balancim, então só um componente aqui, um B e Y. Isso é importante aqui justamente para nós fazermos o próximo passo, que é o diagrama de corpo livre. Fechando esse sistema do real para o modelo, aqui no caso, agora nós podemos justamente estabelecer aqui para nós o sistema de diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre tem a finalidade de expor justamente quais são todas as forças que atuam nessa estrutura. Lembre que devem ser expostas tanto as forças conhecidas quanto as forças desconhecidas. Então, nós temos aqui que um procedimento básico para elaborar um diagrama de corpo livre, nós temos que decidir e identificar qual é o corpo rígido cujo equilíbrio nós devemos estudar aqui e efetuar o isolamento dele. Então, nesses casos aqui, para o diagrama de corpo livre, um segundo momento é exibir todas as forças atuantes sobre esse corpo. Pode ser forças ativas de colocar a estrutura em movimento, no caso que não é aqui a finalidade de uma estrutura em treliça, ou de reativo, de restringir ou de impedir o movimento, oriundas, por exemplo, de um elemento estrutural pelo ambiente ou até por um apoio. Então, quando determinado esse corpo rígido ele é separado, o efeito original do sistema sobre ele é substituído por forças e momentos, no caso. Então, os momentos aqui eles só devem atuar nos pontos de forças externas. Nos elementos de forças internas, aqui nos membros de barra, não atuam elementos de momento. Então, somente o que nós vamos ter aqui são forças internas atuantes. Aí, saindo do diagrama de corpo livre, o último passo é justamente nós partirmos para o método das
seções ou para o método dos nós. Então, no diagrama de corpo livre, nós podemos determinar aqui no caso quais são as forças externas e quais são as forças internas. Então, no diagrama de corpo livre, nós podemos ter a representação das forças externas que atuam naquela treliça e depois, num segundo momento, as forças internas que atuam naquela treliça. Um primeiro momento e depois um segundo momento. Na maioria dos problemas aqui que acontecem no mundo real da engenharia, é importante que nós primeiramente determinemos as forças externas que atuam na treliça. Determinado as forças externas, aqui determinadas elas, nós vamos partir para um segundo momento, que é determinar agora quais são as forças internas que acontecem naquela treliça. E para determinar essas forças internas aqui na treliça, existem dois métodos: ou o método das seções ou o método dos nós. Isso tem que ficar muito claro. Nós precisamos utilizar um modelo tanto do sistema real, aqui no caso, depois expressar ele para o modelo analítico. Dentro desse modelo analítico, nós pensarmos quais são os pontos que ele tem aqui para equilíbrio de corpo rígido, no caso, e aí depois nós colocarmos justamente para o diagrama de corpo livre. Nesse diagrama de corpo livre, nós vamos estabelecer quais são as forças externas e as forças internas, primeiro a externa e depois as internas, e nesse sistema de forças internas nós utilizamos ou o método das seções ou o método dos nós. Então, seguindo, nesse nosso caso, nós tivemos uma treliça tridimensional aqui para nós, ou uma treliça espacial. Nós vamos observar que os vínculos são somente os que permitem giro, no caso, as geometrias são bases conectadas por nós, do tipo rótula. As cargas de binário não são permitidas aqui no caso, e as cargas concentradas também somente são aplicadas nos nós. Então, o que nós temos do sistema real? Aqui no caso, nós vamos ter um modelo que é o nosso chamado modelo analítico. Esse modelo analítico nós vamos ter o sistema de diagrama de corpo livre aqui no caso. Justamente nesse caso do diagrama de corpo livre aqui, nós devemos observar esses pontos, por exemplo, tanto o ponto A, quanto o ponto B, quanto o ponto C aqui no caso, e o ponto D, todos eles são conectados aqui por juntas esféricas. E lembrando lá do equilíbrio de corpos rígidos, que juntas esféricas elas têm 3 componentes de força, um para cada eixo, uma componente para a força no eixo X, uma componente para a força no eixo Y e uma componente para força no eixo Z. Então esse caso é um dos mais utilizados para as treliças espaciais, que é a utilização de elementos de rótula ou aqui também de junta esférica. Então, nesse caso aqui, fechado esse diagrama de corpo livre, nós vamos ter aqui também os métodos das seções ou o método dos nós para utilizarmos. Então, tem o caminho real, no caso, um modelo analítico, um diagrama de corpo livre, e nós vamos optar aqui ou por usar o método das seções ou o método dos nós. Então, um outro item que nós também devemos cuidar é o que se chama de solicitações internas, que atuam aqui nos elementos de uma treliça. Muito comum essas solicitações aqui, e nós devemos entender elas porque elas fazem parte da vida de uma treliça. Então, se nós tivermos uma barra aqui no caso, temos uma barra aqui, nós podemos ter, ou se nós considerarmos 2 pontos no caso, ou ele pode estar apertando esse ponto nodal no caso, que é o nosso chamado sistema de compressão aqui, e aí o que nós vamos ter aqui? Esse sistema de compressão aqui, e sistema de compressão aqui para nós é o que se chama de hipótese de projeto aqui para nós, e aí nós representamos justamente pela letra C. Por exemplo, se nós tivermos uma força dada numa barra de 100 newtons,
menos 100 newtons, nós podemos representar aqui, por exemplo, uma tração numa barra, ela pode ser ou representada dessa forma, menos 100 newtons, ou a tração igual a 100 newtons, entre parênteses, letra C. Então, isso aqui equivale, um ou outro aqui pode ser utilizado. Então, esse menos aqui, ele quer dizer compressão aqui para nós. Então, esses são os sistemas de compressão que é utilizado aqui no sistema de solicitações internas em barras. Então, esse é o nosso sistema, membro em compressão aqui no caso, e o segundo elemento é justamente o oposto, aquele onde nós estamos puxando essa barra, que é o membro, aqui utilizando a barra novamente, nós temos um membro em tração. Então, membro em tração aqui no caso, ele pode ser representado da mesma forma anterior, no caso aqui, que é, se nós temos uma mesma barra, a tração era, aqui TB era 100 newtons, nós podemos fazer aqui a representação TB igual a 100 newtons T. Então, essa pode ser a representação para utilizar no elemento de barra submetido à tração. Então, compressão e tração aqui para nós. Temos que ficar atentos, justamente porque isso aqui é uma questão de uma hipótese de projeto para nós utilizarmos aqui. E aí, então, elas, se observar aqui essas solicitações internas, cada membro da treliça ele age como um membro chamado de duas forças, e portanto a força atuando em cada extremidade do membro será direcionada ao longo do eixo do membro. Então, se nós considerarmos, aqui é o eixo do membro. Então, esta força aqui, ela é a mesma do que o outro ponto. A mesma coisa desta inferior, aqui a barra em tração, ela é a mesma de um lado, é a mesma intensidade do outro aqui. Se a força então ela tende a alongar, que é o caso do membro de tração, ela é uma força dita de tração ou positiva aqui no caso. Se ela tende a encurtar ou reduzir o tamanho desse membro, ela é então um membro em compressão. Então, nesse caso de projetos reais aqui de uma treliça, é importante especificar se a natureza dessa força ela é de tração ou ela é de compressão, ou tração aqui para nós. Frequentemente, então, os membros em compressão eles precisam ser fabricados mais espessos do que os membros em tração. Por que isso? Por causa da flambagem que ocorre quando o membro está em compressão. Então, esses casos aqui devem ser entendidos justamente para nós, os membros de solicitações internas de tração e de compressão. Então, se nós não soubermos se esse membro ele está sob tração ou ele está sob compressão, nós podemos adotar como critério inicial ou hipótese de projeto que ele está sobre tração, ele está atuando sob tração aqui. E aí depois o resultado final, se ele der positivo, então o nosso sinal inicial está certo, e se ele der negativo, então o nosso sinal inicial adotado como hipótese inicial, ele está trocado. Então ele estava, ao invés de estar atuando sobre tração, está atuando sobre compressão aqui. Então tem alguns outros casos comuns também de treliças e frequentemente utilizadas aqui, que são as chamadas treliças de trelhado. Então esse é um caso extremamente comum, que é a treliça de trelhado, que ela mostrada na figura aqui, que a carga nesse sistema aqui, ela é transmitida para a treliça nos nós. Se nós pudermos representar aqui, então, a carga é transmitida para os nós através de uma série de terças, no caso. Então, como essa carga ela atua no mesmo plano da treliça, se nós observarmos aqui bidimensional, essas análises de forças podem ser desenvolvidas nos membros da treliça, sendo considerado para nós bidimensionais. E nós vamos observar aqui no caso o ponto A aqui atuando como um pino, lembrando que pino são duas
reações, um para um eixo X e um para o eixo Y. Vamos só estabelecer o nosso Y e X, e depois um rolete, que é só uma reação para um eixo Y aqui. Então essa é a representação justamente da distribuição de cargas aqui, distribuição de esforços aqui na treliça, no sistema de telhado. Então, elementos bidimensionais. Uma outra também aqui muito importante para nós considerarmos são as chamadas treliças de ponte. No caso, então, dessa treliça de ponte, observe que o peso desse tabuleiro aqui, no caso, que é dado aqui o piso ou tabuleiro, aqui no caso, tem a longarina e a transversina ou viga de piso aqui, ou viga de piso aqui no caso, viga de piso. Nesses casos de treliças de ponte, o peso no tabuleiro ele é primeiro transmitido para as longarinas e depois para as vigas de piso, e finalmente ele é transmitido para os nós das duas treliças laterais. Então tem os pontos de atuação aqui no caso, aqui um pino e aqui um balancinho no caso, ou um rolete também, frequentemente roletes aqui utilizados para a ponte. Então, assim como no telhado, o carregamento dessa ponte ele é dito bidimensional ou coplanar aqui para nós. E esses casos de treliças aqui de ponte ou as treliças de telhado, elas se estendem por grandes distâncias. Um apoio oscilante ou de rolete normalmente ele é utilizado para apoiar uma extremidade. Por exemplo, nesses casos aqui podendo ser por pino ou por balancinho. Esse tipo de suporte, então de conexão, e para nós ele justamente permite mais liberdade para expansão ou contração dos membros devido a variações de temperatura ou aplicações de cargas que são atuantes nesse sistema de ponte aqui. As cargas, observa aqui que elas não são as mesmas sempre, então elas são cargas variáveis aqui no caso, e elas precisam responder de uma forma diferenciada a cada tipo de solicitação. Então, vamos trabalhar aqui o nosso sistema de métodos Um dos primeiros métodos que nós temos aqui para trabalhar essa sistemática é o que se chama de método dos nós, ou para alguns também de Cremona, o método de Cremona. Esse método de Cremona aqui, para analisar ou projetar uma treliça, ele é necessário também para determinar a força em cada um dos seus membros. Então, o método dos nós, ele é utilizado quando você quer saber a força em cada um dos seus membros. Por exemplo, se nós considerarmos essa treliça aqui inicial, na letra A, nós queremos saber a força em cada um desses membros, no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D e no ponto E. Então, o método dos nós aqui ele é utilizado justamente para determinar o esforço em cada um desses pontos. Então, uma maneira é utilizar esse método dos nós. Esse método ele se baseia no fato de que se a treliça inteira, tanto as forças externas quanto as forças internas que atuam nesse membro estrutural estão em equilíbrio, então cada um de seus membros ou cada um de seus nós também estará em equilíbrio. Aqui no nosso caso, então nesse caso, um ponto inicial aqui para nós é o que se chama de diagrama de corpo livre. Então, estabelecendo o diagrama de corpo livre, lembrando antes, diagrama de corpo livre, nós vamos determinar as forças externas, aqui no caso, e as forças internas. Forças externas, onde estão as forças externas? Aqui nessa representação. Quais são os pontos de conexão que nós temos? Nós temos o ponto C, com duas forças de atuação desconhecidas, e o ponto E com uma força de atuação externa desconhecida. Então, nesse caso aqui, as forças externas devem ser determinadas
em primeiro momento e depois as forças internas. Determinadas forças externas, nós determinamos o que o método quer, que é a força de cada um dos seus pontos. Então, nós podemos aqui iniciar justamente por aqueles pontos A, B, C, D ou E que ele apresenta a maior facilidade para nós trabalharmos esse nosso sistema. Se nós, por exemplo, já temos o conhecimento de intensidades de forças anteriormente já definidas, nós podemos começar justamente por esse ponto de atuação. E sempre lembrando aqui que as forças elas ocorrem aos pares. Por exemplo, uma força entre A e B é a mesma coisa ou mesma intensidade do que a força entre B e A. A mesma atuação ocorre entre a força B e C ou a força entre C e B. Então, a mesma coisa entre FA e D e FD e A. A mesma coisa ocorre entre FD e B e FB e D. A mesma coisa aqui ocorre entre FCD e FDC. E por fim, a mesma coisa ocorre aqui, FDE e FED. Então são forças equivalentes aqui no caso, são forças iguais no caso. Então isso aqui é importante. Se nós, por exemplo, nós determinamos já a força, uma FAB, por exemplo, está determinada ela no caso, nós determinamos essa aqui, se for o caso, como um exemplo, ela valendo 100 newtons, essa força FBA, ela vale automaticamente 100 newtons. No mesmo caso aqui, essa força BC, se ela vale 50 newtons de intensidade, a força CB vale 50 newtons de intensidade. Mas lembre de uma questão, a força que vale para um lado do nó, não necessariamente vale para o outro lado do nó. Não dá para se dizer que a força BA é igual à força BC. Então, se uma vale 100 e a outra está valendo 50 aqui no caso, elas, aqui se eu determinar a força BA, eu não posso diretamente, como hipótese, dizer que a força BC vale 100. Então, isso aqui não é possível de afirmar. Pode-se ter o caso de a força valer uma intensidade de 100 newtons, mas primeiro tem que fazer a estruturação das forças externas, forças internas, via diagrama de corpo livre aqui, a orientação dos eixos de equilíbrio aqui e a aplicação dos sistemas de equações, tanto para um sistema bidimensional quanto para um sistema tridimensional. Então isso aqui é importante para nós observarmos aqui no nosso caso. Então, forças externas, forças internas, selecionando nossos eixos e equações de equilíbrio aqui para nós atuarmos no nosso caso. Tem um sistema que ele é especial aqui, que é o chamado membros de força zero, ou para alguns aqui que utilizam também membros não solicitados, ou também membros de força nula. Aqui pode ser força nula, vamos colocar mais um aqui, força nula, ou aqui membros não solicitados. O que são membros não solicitados aqui para nós? Membros não solicitados, muitas vezes estruturando ao longo dessa análise de treliças, esses membros de uma treliça eles são possíveis de serem adequados do que se chama de uma simplificação inicial do conjunto de carregamento. Então esses membros de força zero ou força nula ou não solicitados, eles são membros onde, no caso, aqui para nós, que eles não suportam carregamento algum. Não suportam carregamento algum. Parece estranho, muitas vezes, dizer, mas então quer dizer que esse membro ele não tem força atuando nele. Não, exatamente, ele não tem força atuando nele. Então, ele não suporta carregamento algum. Então, esses membros aqui de força zero, força nula ou membros não solicitados, eles são usados justamente para aumentar a estabilidade. Então, aumentar a estabilidade, aqui no caso, estabilidade
colocar o S melhor aqui, aumentar a estabilidade e também aqui durante uma construção qualquer para fornecer um apoio adicional. Então, às vezes a treliça precisa aqui apoio adicional. Então nós temos aí duas fundamentações ou duas hipóteses para a utilização desses membros de força zero. Uma delas é para aumento da estabilidade e outra aqui é para apoio adicional se um carregamento qualquer for alterado aqui. Então, esses casos, frequentemente, esses membros de força zero podem ser aqui determinados por observação de cada um dos nós. Então, abrindo um espaço para nós pensarmos aqui nesse nosso exemplo aqui, quais são os membros aqui que respeitam essa nossa regra de membro de força zero. Vamos analisar aqui, por exemplo, um ponto F. Quais são as forças que atuam nesse ponto F? Tem uma força nesse sentido, uma força FE, aqui no caso, tem uma força FB e tem uma força FA. Então, são três elementos de força. Observe aqui que nós não temos, nesse sistema, se colocar o nosso sistema de equilíbrio aqui, nós temos força. Isso aqui são só as forças internas, no caso. Nós temos que considerar aqui ainda que nós temos as forças externas. Aqui uma força em X e uma força em Y. Aqui a mesma coisa para esse ponto E. Então nós temos força nesse sentido, neste e neste. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, esse ponto B, nós temos, além dessas forças internas aqui no caso, então nós temos 4 elementos de força interna e uma força aqui no caso de rolete. Então esse elemento ele não é um membro de força zero. E aí, seguindo aqui no caso, se nós considerarmos esse sistema aqui lá no ponto A, será que o ponto A, ali somente por observação, nós podemos dizer que ele é um elemento de força ou um membro de força zero? Então, se nós considerarmos aqui no caso, nós vamos observar o seguinte: se nós estabelecermos um diagrama de corpo livre, nós vamos ter o quê? Uma força do ponto A ao F no eixo Y e uma força do ponto A ao ponto B. Agora, se nós pegarmos esse ponto aqui, só ele, e traçarmos aqui uma análise de forças, o que nós vamos ter? O somatório. Se nós fizermos um somatório de forças, vamos começar com o eixo X e dizer que esse é o sentido positivo. Somatório de forças no eixo X tem que ser igual a zero para manter o equilíbrio da estrutura. Nós vamos ter o quê? Que a única força que atua no ponto A no eixo X é a força AB. E a força AB é zero. Opa! Zero? Então, é zero. Então, é um elemento de força zero aqui para nós. Se nós continuarmos fazer para o eixo Y, então, somatório de forças no eixo Y igual a zero, a mesma sistemática. A única força que atua é a força A do ponto A ao ponto F e ela é igual a zero. Então, no ponto A, nós temos aqui um ponto ou um membro aqui de estrutura de barra de força nula ou não solicitada. E agora nós podemos continuar também e observar aqui no caso, nesse ponto D. O ponto D também tem esse elemento de força zero aqui para nós. Deixo para vocês aí observarem esse elemento de força zero para o ponto D. Existem outras estruturas, como exemplo aí, que atuam justamente nesses elementos de força zero, força nula ou membros não solicitados. Mas vamos fazer um exemplo atuando justamente nesse caso de aqui pelo método dos nós. Esse caso ou esse exemplo para nós ele é interessante justamente porque ele tem uma finalidade didática de nós explicitarmos os conhecimentos que nós discutimos até agora. Então, essa treliça ela é usada justamente para sustentar uma sacada que ela está sujeita ao carregamento conforme mostra aqui no caso. Então, considere cada nó como um pino
e determine a força em cada elemento. E indique se os elementos estão sob tração ou sob compressão. E é pedido aqui para considerar que a força de carregamento P1 ela é igual a 800 libras e a P2 igual a 600 libras. Então, o que nós vamos fazer de início aqui? Como nós precisamos saber as forças externas e forças internas, nós precisamos saber quais são as reações externas no suporte do ponto C e as reações no ponto E. Então, o que nós devemos fazer de início aqui é justamente fazer a análise das forças externas ou calcular as reações externas no suporte em C e E para seguir o nosso problema. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos representar aqui, P1 era 800, P2 era 600. Então, o que nós vamos ficar agora? O que nós temos aqui? Como que nós vamos obter essas forças externas? Se nós observarmos, essa treliça é um sistema coplanar ou bidimensional. Para um sistema coplanar ou bidimensional, nós temos três equações de equilíbrio. O somatório de forças no eixo x igual a zero, o somatório de forças no eixo y igual a zero e um somatório de momento num ponto que nós podemos determinar aqui, que é igual a zero. Então, vamos estabelecer aqui esse ponto C. Como nós podemos observar, ele tem uma reação aqui, CX, e ele tem uma reação aqui, CY. CY. Muito bem. O ponto E, ele só tem esse tipo de movimento. EX. Ele só tem esse sistema aqui de reação. O eixo Y ele permite um movimento ou um jogo aqui. Então, se ele permite movimento ou jogo, no caso, ele não tem reação aqui. Então, tem uma força P1 de 800, P2 600, CX, CY e EX. Então, o que nós podemos iniciar aqui? Se nós iniciarmos pelos componentes de força, nós vamos ficar com variáveis. Então, nós vamos ficar com incógnitas de força. O principal aqui é iniciar, então, pelo sistema de somatório de momentos. Para nós observarmos o somatório de momentos mais fácil, o ponto mais facilitado para trabalhar o momento é justamente o ponto C. Porque o ponto C é o que mais tem forças incógnitas aqui para nós. Então, esse ponto C, ele tem uma variável de incógnita e uma segunda variável de incógnita. Então, tem um CX e um CY. Então, se nós estabelecermos aqui somatório dos momentos no ponto C igual a zero, e estabelecendo que o sentido anti-horário é positivo, nós vamos ter o que? Aqui no caso, então, vamos começar pela letra EX. O EX vezes a distância que é perpendicular 4, depois mais 800 vezes 8, que é a distância 4 mais 4, 8, mais 600 vezes 4. Então, lembrem do mais, que ele tem a finalidade de indicar o sentido anti-horário aqui para nós. Lembre do momento que é o sistema de prolongamento de linhas, aí, ou a linha de ação dessa força. Então, resolvendo esse nosso sistema, aqui no caso, nós vamos obter um EX igual a menos 2.200 libras. Então, EX tem esse valor. Bom, o que nós determinamos aqui no caso? Esse valor, EX igual a menos 2.200 libras. Bom, o que está faltando agora? Nós determinarmos o CX e o CY. Vamos determinar, então, o sistema de CX pelo eixo X. Então, o somatório de forças no eixo X igual a zero, nós vamos ter o quê? Que é a única força que atua no CX aqui. Então, fica CX menos 2.200 igual a zero. Nós vamos ter que CX igual a 2.200
elementos de libra, aqui 2.200 libras de força. E depois, aqui no caso, então, 2.200. Aqui para o somatório de forças no eixo Y, então, o que nós vamos ter? Vamos colocar lá, CY menos 800 da força P1, menos 600 da força P2, igual a zero. E aí nós vamos ter o que? CY igual a 1.400 libras. Então, cá está ele. Então, aqui eles vão já retirar, no caso, CY igual a 1.400 libras. Vamos só abrir um espaço aqui para nós. O que nós devemos fazer nesse caso agora aqui é determinar quais são as forças que atuam justamente nesse nosso sistema de treliça em cada uma dos pontos, no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D e no ponto E. Observe já que o ponto C e o ponto E nós já fizemos uma prévia de determinação. Então o que nós podemos fazer agora? Determinadas as forças externas, nós vamos determinar as forças internas, e para isso nós vamos fazer uma representação de todas as forças que atuam nessa nossa treliça. Então o que nós temos aqui? Uma força AB, no caso, e aqui uma força entre os pontos, no caso, aqui que é uma força AD. Depois, o que nós temos para o ponto B? Nós temos uma força BA, nós temos uma força BC e nós temos uma força aqui, dita como BD. Depois, no ponto D, nós temos uma força DA, nós temos uma força DB, aqui no caso, nós temos uma força DC e nós temos uma força aqui DE. E a mesma coisa aqui para esse ponto, e representando a mesma coisa para o anterior, FED. E a mesma coisa aqui, que é FCB. Então, são esses elementos de força que nós temos. Observe quantas variáveis ou quantas incógnitas de força desconhecidas que nós temos aqui. O que é mais fácil de nós iniciarmos? Qual é o ponto mais tranquilo para nós iniciarmos aqui a nossa representação de forças? Vamos iniciar lá pelo ponto A. O que nós temos no ponto A? Se nós estabelecemos no ponto A aqui o somatório de forças num eixo Y, somatório de forças no eixo Y igual a zero, o que nós vamos ter? Fazendo o rebatimento dessa FAD menos FAD vezes seno de 45 graus, que é o ângulo que forma, menos a P1 800, nós vamos ter igual a zero. Então, a FAD, aqui no caso, nós vamos obter menos 1.131 libras, ou menos 1.131 em compressão aqui para nós. Essa é a primeira delas. Depois, fazendo o somatório de forças para o eixo X, nós vamos ter o que? A FAD vezes cosseno de 45 graus mais FAB igual a zero. E aí, isolando e substituindo aqui o FAD menos 1.131, nós vamos observar aqui um FAB igual a 800 libras. Um FAB igual a 800 libras. Então, nós já determinamos duas componentes aqui para nós. Um FAB e um FAD. Então, FAB é igual aqui para nós a 800 e o FAD 1.131 aqui negativo no caso. Então, vamos só fazer a nossa substituição aqui no caso. Vamos analisar um outro ponto no caso. Nós já fizemos a análise de um ponto A, agora nós vamos seguir para um outro ponto.
lembrando sempre que essas forças elas ocorrem aos pares. Então vamos para o ponto B, aqui para fazer a nossa análise. No ponto B a mesma equação, são 3 forças que atuam, FBA, FBC e FBD, então interno e mais a força P2 de 600, então se nós colocarmos o somatório das forças em Y igual a 0, nós vamos ter o que? FBD menos 600 igual a 0, nós já vamos obter diretamente FBD igual a 600, menos aqui no caso, ou uma letrinha C, então menos 600 aí, ok? FBD aí, menos 600. E depois, aqui, fazendo o somatório de forças em X, o que nós vamos ter? Quais são as forças que atuam? FBA e FBC. Então, o que nós temos? FBC menos 800. Aqui no caso, lembra que elas ocorrem aos pares. Então, FAB é igual a FBA. Então, por isso que é 800. Aqui é o FBA, que é igual ao FAB, no caso. Então, FBC menos 800 igual a 0. FBC, bem tranquilo, 800 libras. Muito bem. Então, 800 libras, positivo, tração. Então, FBC aqui igual a 800 libras. Apagando novamente aí, para nós seguirmos aí um próximo ponto, no caso, para nós fazermos as análises. Então, o próximo ponto, vamos pegar o ponto C para fazermos a análise. Nesse ponto C, então, o que nós temos aqui no caso? Aqui, colocar ponto C. Então, análise para ele. Vamos começar pela análise das forças aqui no caso. Então, somatório de forças no eixo Y, o que nós temos aqui? Nós temos uma força aqui que atua nesse sentido, que é a FCD, acabei não colocando, agora eu represento ela aqui. Então, o que nós temos? Como ela está para baixo, sentido para baixo, então menos FCD vezes o ângulo, que é 45 graus, mais 1.400, que é o 1.400 do CY. Então, aqui era o CY, igual a 0. Então, essa força aqui no caso, FCD, no caso, é 1.400 dividido por seno de 45, que vai resultar aqui para nós em 1979, 1980, vamos deixar como arredondamento aqui, em libras em tração. Então, essa é a força que atua no CD aqui, no caso nosso. Então, CD aqui, CD 1980. No caso, ele está no sentido contrário aqui de projeção da nossa força. Então, já determinado aqui nesse ponto, o BC ou CB aqui era 800 também. Vamos só retirar esse nosso risco a mais. Então, já está determinado todas as forças aqui, 800 também. Aqui deu um acaso delas serem 800 no caso. Então, o que nós precisamos agora determinar aqui? Observe que vamos fazer para esse ponto E. Aqui, ponto E. Ponto E. O ponto E, o que nós vamos estabelecer aqui? Como só tem forças no eixo X, as forças que atuam são justamente representadas para esse eixo. Então, o somatório de forças no eixo X igual a 0. E nós vamos ter o quê? Menos FED menos 2.200 igual a 0. E aí, o que nós vamos ter aqui no caso? FET igual a menos 2.200 libras. E menos aqui para nós é compressão. Nós vamos observar o seguinte.
que nesse caso aqui nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto E, e nós não fizemos análise, por exemplo, para o ponto D. Por que nós não fizemos análise para o ponto D? Porque no ponto D, todas essas forças aqui já foram encontradas. Aqui, quanto é essa força? 1131. A força DB é 600. A força outra aqui que atua, a FDC, quanto é a FDC? 1980. E a FDE, aqui determinada, é 2.200 libras. Então, todas elas representadas em libras, aqui no caso. Então, observa que muitas vezes a escolha de um nó preferencial, ele vai facilitar essa nossa análise do problema aqui para nós. Ok? Então, seguindo essa nossa estruturação, vamos fazer uma observação agora para uma treliça um pouquinho mais complexa aqui para nós, que são as chamadas treliças tridimensionais. Essas treliças tridimensionais aqui, frequentemente ela envolve um pouquinho mais de trabalho, justamente por causa que elas são aqui, elas precisam fazer a retirada, lembrando, sistemas tridimensionais de força, elas precisam fazer a retirada dos pontos, estabelecer os sistemas de linha de força que tem entre os dois pontos aqui, um sistema de um vetor unitário que coordena essa força distribuída naquele elemento de força. Então, nesse nosso caso, aqui, o que nós podemos estruturar nesse elemento de força, aqui é o seguinte, ele está solicitando para nós determinar a força nos membros AB, AD e AC da treliça espacial e indicar justamente se os membros estão sob tração ou estão sob compressão. E aí, a única força expressa aqui no problema é uma força no ponto A, que é igual a menos 600, que atua no eixo Z, aqui, que é o K, para nós em vetor unitário. Aqui, então, é o K. Então, o que nós vamos fazer aqui no caso, nesse sistema, nós temos que observar. Bom, se esse ponto A ele está sendo solicitado para a parte negativa do eixo Z, o que ele está criando? Ele está criando uma ação e aqui nós temos uma componente de reação. Então, nós temos uma força AD aqui nesse sistema. Se ele está criando uma força, nós podemos observar até que é uma força de tração, ele está puxando aquele componente entre o ponto A e o ponto D. E esses pontos entre A e B e A e C, está ocorrendo o seguinte, justamente aqui uma força BA, ou AB no caso, vamos apresentar aqui melhor, AB, e aqui uma outra força, uma força AC. E o que vai ter nesse caso? Se são forças, aqui no caso, elas são forças, essa aqui nós estamos solicitando ela como uma tração, essas aqui elas não podem ter esse sentido, elas têm que ter o sentido contrário, que é de comprimir esse ponto A. Então, o que nós temos aqui no caso? Esse sistema. Então, observe aqui que é tração e essas duas aqui, elas parecem aqui ser de decompressão. São hipóteses iniciais que nós estamos assumindo para o sistema de resolução do problema. E nós vamos verificar aqui se elas são tração ou são compressão. Então, vamos resolver esse problema. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui nessa nossa análise de treliça é justamente retirar quais são os pontos coordenados para trabalhar nessa sistemática. E aí o que nós temos que estabelecer aqui? Muito bem, para estabelecer os pontos coordenados, nós temos que saber onde estão os pontos no espaço e onde está a origem desse nosso sistema. Se nós dissermos que a origem está no ponto A, justamente porque ela é o ponto de intersecção de 4 forças, então o que nós vamos ter aqui, no caso, é uma força X, ou um eixo X, melhor aqui no caso, um eixo X, um eixo Y, aqui continua o mesmo, vamos deixar ele, e aqui um eixo Z. Então, um eixo
Z. E aí o que nós vamos fazer agora? Retirar os pontos coordenados, os pontos A, B, C e D. Então o ponto A, como nós estabelecemos como origem, aqui no caso, 0i, 0i no caso, 0 para J é a origem e 0 para o K. A letra B, ou ponto B, aqui no caso, ele está a 1,5 para o I, ele está a menos 8 para o J aqui, e ele está a 0 para o eixo de elevação Z. Então, o ponto B, aqui no caso. Letra C, a letra C, esse ponto aqui, ele está a menos 1,5, e menos 8 para J e 0 para cá. 0 para cá. E o ponto D e útil, o ponto final nosso, aqui no caso, é 0 para I, menos 8 para J e 2 para cá. Então, tudo aqui em pés, ou FT aqui no caso, FT. Então, agora o que nós precisamos estabelecer aqui são os vetores direcionadores, ou os vetores unitários, para cada um deles. Aqui, como forma de representação mais rápida, que não faz parte desse vídeo, mas faz parte da análise de treliças. Então, nesse caso aqui, a sistemática para os vetores entre os pontos A e D, A e C e A e B, nós vamos ter o seguinte, aqui nesse nosso caso. Vamos escrever aqui R, A, D, nós vamos ter aqui 0i menos 8j e mais 2k. Mais 2k. E aí nós vamos ter aqui, nesse RAD, no RAD, aqui, 68 raiz. Aqui no caso, opa, vamos tirar esse sistema aqui, muito bem. E depois o R aqui de AC, 1,5, 1,5i, mais 8j, mais representar aqui 0k, ficando aqui no caso um RAC igual a 66,25. Elevando ao quadrado aqui os três termos e retirando ou expressando a raiz. Depois um RAB, aqui no caso, menos 1,5i mais 8j mais 0k, por efeitos de representação. Então, o RAB aqui para nós, 66,25. 66,25. Lembrem, essas retiradas de pontos, elas têm vídeos anteriores, como faz essa retirada aqui para cada um desses sistemas de elementos de força, ou a utilização de vetores unitários aqui que guiam o elemento de força. Só para recordar, a força é igual a essa força vezes um lambda, ou no caso aqui que nós estamos utilizando, o R sobre a sua intensidade. Então, as coordenadas de ponto final, menos inicial, para x, para y e para z, e aqui a intensidade. Então, as coordenadas de ponto final e inicial ao quadrado, para x, para y, para z, e retirando a raiz. Então, esse aqui é o nosso procedimento para realizar essas forças. E esses RAD, RAC e RAB são esses elementos aqui. Então, esses elementos são os primordiais aqui, a retirada dos pontos aqui no caso. Então, limpando essa nossa tela, vamos seguir aqui no caso. Agora nós temos que estruturar quais são essas forças que atuam. Então, a força AD, ela é FAD, justamente vezes
um vetor posição R, A, D. E aí o que nós vamos ter aqui no caso? A força AD, ela vai ficar igual a, não conheço essa intensidade ainda, 0I menos 8 dividido por raiz de 68, que são as anteriores, no caso, utilizada, mais 2 raiz de 68. Opa, só falta nós colocarmos aqui o vetor unitário K. Muito bem. Agora, o FAC, aqui para nós, fica FAC, o RAC sobre o RAC. Ficando para nós FAC igual a FAC, a intensidade, vezes 1,5 dividido por raiz de 66,5,25, que no caso I, mais 8, 66,25. É possível, se quiser retirar a raiz, não tem problema nenhum, nós vamos chegar no mesmo valor. E a terceira e última força que nós não conhecemos aqui é a FAB. Então, FAB é igual a RAB sobre RAB. Então, o que nós temos aqui no caso? A força AB é igual à intensidade dessa força, FAB, que é igual a menos 1,5 dividido por 66,25, opa, em I, mais 8 dividido por 66,25 em J, mais 0 em K. E aí a força que nós conhecemos e que o problema aqui nos apresentou é a força de intensidade 600 negativo em K. Então nós temos os 4 elementos de força, 3 forças desconhecidas e uma força conhecida. E o que nós precisamos fazer agora é justamente separar as forças I com I, J com J e K com K e igualar a zero para estabelecer as equações de equilíbrio. Então, equações de equilíbrio, aqui para nós, o que são as equações de equilíbrio? Que os somatórios de força, aqui eles são iguais a zero. Essa é a condição de equilíbrio. Lembrando, condição de equilíbrio aqui, nós temos que separar esses elementos de força em I, J, I, K. Separando, vamos começar pelo sistema mais fácil aqui, que é o elemento em K. A única, aqui não tem, só essa que tem. Então, dessa forma, nós já vamos obter diretamente essa força AD aqui para nós. Então, vamos lá trabalhar nesse sistema. Somatório de forças em Z igual a zero é igual a, aqui no nosso caso, FAD multiplicado aí 2 raiz de 68 menos 600, vamos só fechar o parênteses, menos 600 igual a zero, nós vamos obter um FAD igual a 2.473 libras e positivo tração. Muito bem. O segundo ponto é fazermos agora o somatório de forças no eixo X igual a zero. Então, o que nós temos lá na força no eixo X? FAC vezes 1,5 vezes 66,25 em raiz, aqui menos FAB 1,5 vezes 66,25, aqui fechando, igual a zero, nós vamos ter o quê? Que FAC é igual a FAB.
e isso aqui que nós vamos ter de comprovação. Então, seguindo para o último eixo, somatório de forças no eixo Y, aqui para nós temos a força AD vezes, no caso, menos 8 dividido por raiz de 68, no caso, aqui, mais FAC 8 sobre 66,25, no caso, mais FAB igual a 8 sobre 66,25. E vai resultar isso aqui igual a zero. Resolvendo esse nosso sistema, aqui nós vamos ter que o FAC é igual justamente ao FAB, considerando essa hipótese superior aqui, que vai nos resultar em 1.220 libras, negativo, que é compressão. Então aqui está o resultado. Então nós temos as três forças que atuam e os sistemas de tração e compressão nelas. Então são sistemas que são fáceis de entender, mas eles precisam justamente dessa sistemática para retirar os vetores de força, aqui no caso, retirar os pontos para fazer o entendimento, e os vetores unitários que regem a condução dessas linhas de ação de força. Então, seguindo o último método aqui para nós fecharmos essa nossa parte, é o que se chama de método das seções, ou para alguns também método de Ritter. Então esse método das seções aqui, ela estabelece o seguinte: se nós tivermos uma variedade de forças atuando num sistema e nós queremos saber somente em alguns pontos ou em algum ponto determinado da estrutura, nós podemos utilizar esse método das seções. Então, quando tem que ficar bem fixado isso, quando nós precisamos encontrar a força em apenas alguns membros de uma treliça, nós podemos justamente utilizar o método das seções. Esse método, então, ele se baseia no princípio de que se uma treliça ela está em equilíbrio, e ela deve estar em equilíbrio para nós utilizar os nossos tais conhecimentos, então qualquer segmento dela também estará em equilíbrio. Então, se o todo está em equilíbrio, as partes também devem estar em equilíbrio. Então, essa ideia de seção aqui, essa palavra seção, ela dá uma ideia de corte, e é justamente o que o método estabelece, para cortar a treliça nos elementos de barra aí que nós queremos conhecer. Então, ele pode ser usado para cortar ou para fazer um seccionamento nos membros da treliça inteira aqui para nós. Então, estabelecendo o diagrama de corpo livre, a mesma questão, força externa em primeiro lugar, fechada a força externa, nós vamos para a força interna em segundo lugar, no caso, e aí nós temos que cortar através dos membros onde as forças devem ser determinadas. Se ele está pedindo, por exemplo, quais são os membros que ele está pedindo? Bom, nesse caso aqui, ele está pedindo uma força entre B e D, para saber a força entre B e E, e a força entre C e E. Então, nós fizemos um seccionamento, aqui representado pelas letra N, aqui no caso. Então, seguindo, realizado esse diagrama de corpo livre, esse corte, nós temos que o elemento ABC, ele se mantém em equilíbrio, justamente porque o primeiro, a treliça maior, ela estava em equilíbrio. Então, eixos e equações de equilíbrio, nós temos que estabelecer aí tanto somatório de forças quanto de momentos para atuar. Lembre do momento, que momentos são somente expressões utilizadas para forças externas, aqui no nosso caso. E nesse caso aqui também nós podemos utilizar esse somatório de momentos aqui para encontrarmos essas equações ou forças de equilíbrio. Então vamos trabalhar um exemplo bem simples aqui para nós entendermos esse nosso método. Então, considerando esse problema, então utilizando o método das seções, determine a força nos membros KJ, CJ e CD. Então, KJ, esse é um membro que ele quer, C
J, esse é um segundo membro que ele quer, e CD. Então, ele quer esses 3 elementos aqui que nós tenhamos a capacidade de determinar qual é a intensidade de força que atuam nesses elementos. O que é possível fazer? Como nós não podemos inicialmente já partir para determinar as forças internas, nós devemos conhecer quais são as forças externas que atuam nesse sistema. Quais são no ponto A as forças e no ponto G, aqui no caso, quais são as reações externas que atuam nesses 2 pontos A e G. Então, o que nós devemos fazer aqui no caso? Separar essa nossa treliça, aqui no caso, como o ponto A lá do material de equilíbrio de corpos rígidos, nós lembramos, pino, no caso, ele tem uma força em Y e tem uma força em Y e uma força em X, e o ponto G, um balancim, no caso, só uma, vamos colocar aqui direto o ponto G, um G para Y, então nós só temos uma componente de força normal ali para o ponto G. Então o que nós podemos fazer? Direto somatório ou de forças ou de momento. Vamos estabelecer aí o somatório, já que nós observarmos, somatório de forças no eixo X, somatório de forças no eixo X, considerando esse sentido, aqui o que nós vamos ter? A única força que atua no eixo X é o AX, então aqui no nosso caso vai ficar um AX igual a 0. Observe que todas as outras forças, 4, 5, 8 e 6, elas atuam no eixo Y, assim como AY e assim como GY. Então, a nossa capacidade aqui para o AX ela é igual a 0. E aí o que nós podemos fazer aqui no caso? Como nós ficamos com 2 variáveis, AY e GY, e a equação somatória de forças em Y não resulta uma capacidade de resolver 2 incógnitas ao mesmo tempo, nós vamos fazer um sistema de momento. Vamos colocar o momento aqui no ponto G, para nós determinarmos justamente qual é essa força em Y e depois a força em G aqui no caso. Então, colocando o somatório de forças do momento no ponto G, o que nós vamos ter aqui no caso? Vamos começar desse sistema aqui, 6 vezes 2 mais 8 vezes 4, força vezes a distância, mais 5 vezes 2, 4, 6, 8, 5 vezes 8, mais 4 vezes 10, que é a distância, menos o AY, nós estamos estabelecendo ele para cima, está fazendo um sentido horário para nós, AY vezes 12 é igual a 0. Disso aqui nós vamos observar um AY igual a 10,33 kN. Muito bem. Então, fechado essa parte, nós podemos fazer o corte que se chama ou por uma seção à esquerda, ou nós podemos fazer um corte de uma seção à direita. Então, nesse nosso caso aí, nós podemos aqui escolher como ele está interessado nesses 3 elementos aqui. Nós vamos fazer um corte à esquerda para facilitar a nossa análise aqui. Então, fazendo esse corte nesse sentido aqui, um ponto A e um ponto A, aqui estavam os 3 elementos ou 3 barras que era solicitado. Nós temos aqui o corte, nós vamos ficar com o corte nessa forma, ou seja, nós temos uma força que atua aqui, no caso, uma força KJ, nós temos também uma força que atua nesse sentido aqui, FCJ, e depois nós temos uma força que atua nesse elemento de barra, FCD. Então nós temos as 3 forças aí atuando nesse sistema. E aí nós vamos separar só essa proporção aqui para a esquerda. Então nós vamos fazer, e essa aqui nós vamos esquecer ela agora. Então o que nós vamos fazer? Equações de equilíbrio, aqui no caso, o que nós vamos ter? Que considerando então as forças internas, as forças externas já foram determinadas, aqui no caso, nós temos que
o segmento AA, ou do nosso corte ali, ele já está em equilíbrio, então a força somatório de forças aí tem que ser igual a zero. E aí o que nós vamos ter? Tanto o somatório de força quanto o somatório de momento igual a zero. E aí o que nós vamos ter? Qual seria um ponto para nós eliminarmos de início forças incógnitas? Aqui, observe, nós temos 3 forças incógnitas, KJ, CJ e CD. Qual seria o ponto em toda essa estrutura aqui para nós eliminarmos diretamente um sistema de forças incógnitas? Ou nós podemos começar pelo ponto J, ou nós podemos começar pelo ponto C. Vamos começar aqui a nossa análise de equações de equilíbrio de momento pelo ponto C. Então, se nós colocarmos aqui no caso somatório dos momentos no ponto C e estabelecermos que o sentido anti-horário é positivo, o que nós vamos ter? Uma força KJ, uma força KJ vezes 3, que é a distância perpendicular, aqui está ela, mais agora essa aqui, 4 vezes 2, mais, que aqui no caso é menos, 10,33 vezes 4, que é a distância, 2 e 2, 4. Lembra? Ponto C nós estamos analisando, igual a zero. Não tem nenhuma outra força atuando nesse sistema, então o FKJ é igual a 11,1 kN, aqui no caso, em compressão, ou menos aí. O segundo elemento, agora, nós começamos pelo momento no ponto C. Vamos partir agora o somatório de momentos no ponto J. Aqui, ponto J. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Um FCD. Um FCD é essa força aqui, no caso, vezes a distância, 3, mais a força 5 vezes a distância perpendicular, que é 2, mais 4, força, aqui no caso, vezes 4, que é 2 mais 2 no caso. Então, 4 vezes 4, menos 10,33 vezes 6. 2 mais 2 mais 2, que é igual tudo a zero. Então, FCD vai resultar para nós em 12 kN em tração. Muito bem. 12 kN em tração. E para nós fecharmos aqui, somatório de forças, como nós já determinamos, a FCD já está determinada e a FKJ, nós precisamos agora determinar a FCJ. E aí o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui um somatório de forças no eixo Y. Observe, nesses sistemas aqui, nós podemos também trocar as equações para momentos aqui. Então, somatório de forças no Y é igual a 10,33, onde vem essa força? Aqui, no caso, 10,33, tá? 10,33 ela, menos 4, menos 5, menos 4, menos 5, menos FCJ vezes seno do ângulo ali que nós determinamos, que era a razão de 3 sobre 2. Então, 3 aqui, 3 essa distância, sobre 2 no caso, aqui, então aproximadamente 56 graus. E aí, igual a zero. E aí nós vamos encontrar o FCJ igual a 1,6 kN. Exposto em compressão. Exatamente. Então nós temos aqui o primeiro deles, FKJ 11,1 compressão, FCD 12 kN em tração e um FCJ 1,6 kN em compressão. Então, dessa forma aí nós fechamos o nosso ponto aqui sobre
treliças. Peço que aí que vocês deixem um joinha, um comentário lá, inscrevam-se no canal aí e curtam os próximos vídeos. Até a próxima!